11 erros ao tomar creatina que está fazendo com que você não tenha os benefícios dela, como aumento de músculo, aumento de força, e está fazendo você jogar o seu dinheiro fora. E o 11º erro da nossa lista é não tomar creatina quando tira férias, ou então no final de semana, no feriado, sei lá, aquele dia que você não treina. A questão da creatina, e eu já vou explicar isso para você daqui a alguns tópicos, que é você tomar a creatina continuamente, porque o efeito dela a gente chama de crônico. Ele acontece com um longo período de tempo e não é um efeito agudo, tipo de um pré-treino que você toma e já sente o resultado. Os dias que você treina, você precisa tomar creatina. Já os dias que você não treina, você também precisa tomar. Você entendeu? O 10º erro da nossa lista é não entender como que a creatina funciona. Quando você toma ela, ela vai percorrer pelo seu corpo e vai se estocar dentro do seu músculo. Porém, você só vai sentir efetivamente um bom resultado da creatina quando você estiver com o tanque cheio dela. E isso não acontece com um dia, 2 dias ou 3 dias. Depois de um certo tempo, e você vai entender isso nesse vídeo ainda, esse tanque enche. E quando ele tá cheio, aí você tem todo o potencial dela. Porém, se você ficar sem tomar um dia, 2, esse tanque baixa o seu nível e você começa a não ter o resultado dela. E a grande questão do funcionamento dela vai trazer 2 questões principais. A primeira é que ela puxa a água para onde ela está. Por isso que se fala sobre a ideia de retenção hídrica. A gente fala retenção hídrica, algumas pessoas já imaginam aquele corpo inchado. E não é isso. Retenção hídrica basicamente é reter água em algum lugar. Se ela vai para dentro do músculo, ela leva a água para dentro do músculo, esse músculo fica mais cheio. O seu músculo vai ficar mais bonito. Se você está fazendo um trabalho para perder peso, usar a creatina vai fazer com que você aumente peso. A água pesa também, tá, gente? E não se assuste se você começar a ver o seu peso de balança subindo depois que você começa a tomar ela. Agora, o outro efeito dela, quando esse tanque tá cheio, a creatina, ela basicamente fornece energia. Ela tá no músculo, fornece energia pro músculo, você usa essa energia no treino e essa energia toda vira força. Sobre a questão da creatina gerar hipertrofia, eu vou trazer para você ainda nesse vídeo. Aguenta aí. Esse 9º é um dos que eu mais vejo acontecendo. Tomar creatina somente nos dias de treino. No primeiro tópico eu te disse para tomar todos os dias, independente de treinar ou não, né? Aqui eu vou reforçar isso, que se você não toma, você baixa um pouco esse estoque de creatina. E ainda tem uma questão que faz muito sentido a gente falar. Normalmente as pessoas tomam creatina no seu shake pós-treino. Terminou o treino, vai lá, faz aquele shakezão, normalmente com whey, e coloca a creatina junto. E de verdade é bom que isso seja feito. Porém, aí acaba cometendo essa falha, porque se não treina, não tem o shake pós-treino, consequentemente não tem a creatina. Você tem que me ajudar a te ajudar. O 8º é acreditar que café anula o efeito da creatina. Alguns estudos mostraram que a nível celular, a creatina acaba tendo uma absorção menor se for consumida junto com cafeína. Mas isso é a nível celular. Estudos que vieram depois, eles mostraram exatamente o seguinte: na prática, isso não tem diferença. Só vai ter diferença efetivamente se você tomar doses substanciais de creatina junto com doses cavalares de cafeína, que não é o que acontece no dia a dia. Então, se você quiser tomar o seu cafezinho e colocar a creatina junto, pode fazer isso tranquilo, relaxado, que não tem problema. O 7º erro, que é um dos fatais ao tomar a creatina, que tá fazendo você jogar esse produto, esse dinheiro todo no lixo, é você não se atentar aos protocolos de administração. Te falei que a creatina ela precisa estar estocada no seu corpo para ela surtir efeito. Quanto tempo ela demora para se estocar, hein? Existem 2 formas principais de tomar creatina. De uma maneira, você simplesmente toma ali a sua dose de creatina durante o seu dia a dia e tal, beleza? E vai demorar 30 dias. Um mês depois, você vai sentir efetivamente a potência da creatina. Está insinuando que você é muito mais forte que eu? Agora, se você fizer um outro protocolo que se chama de saturação, ele tem a característica de fazer com que esses 30 dias ocorra em apenas uma semana. E nesse protocolo, a recomendação é que se use 20 gramas de creatina, dividido isso em 4 vezes no dia. Ou seja, cada dose de 5 gramas. Exatamente para otimizar a absorção dela. Se tomar tudo de uma vez, você pode ter parte ali, né, excretada junto com
Você entendeu. Que nojo. O sexto erro da lista é usar creatina de procedência ruim. E é muito triste falar, mas esse é o suplemento que mais foi falsificado de todos. Principalmente no momento que a creatina estava meio que escassa no mercado. Então teve muito produto falsificado rodando por aí, as pessoas consumindo sei lá o que e achando que era creatina. E para resolver essa questão, a gente tem dois caminhos. Um caminho é procurar aquelas creatinas que tem um selo chamado Creapure, que é basicamente uma regulamentação, um controle alemão. A outra forma, que na minha opinião é a mais fácil, é você comprar a creatina de um laboratório, uma marca de suplemento que seja confiável. E obviamente eu vou falar para você da Growth. A creatina da Growth é a mais avaliada do mercado, inclusive no site da Growth tem as duas creatinas, uma com o selo e uma sem o selo. Eu compro a que tem o selo Creapure ou compra outra? E eu vou te falar, você busca o selo por qual motivo? Que é para certificar que você está consumindo creatina de verdade mesmo? A Growth é super confiável. Se você quiser o selo, você pode comprar com o selo. Mas de verdade, sendo Growth, já vai resolver essa questão. Você vai encontrar no site, que eu tô colocando o link aqui embaixo da Growth, não só a creatina, mas todos os produtos, whey, pré-treino, e tem cupom de desconto lá, hein, meu? Então aproveita e você vai acumulando pontos dentro do site para trocar depois em produtos, mano. O link tá aí embaixo, vai lá. O quinto erro é achar que a creatina é praticamente um pó mágico. Ela vai fazer com que você fique mais forte, que os seus músculos fiquem maiores. Porém, isso não é, uma parada de outro mundo. Entenda que vai te ajudar, mas não vai fazer você virar o Arnold Schwarzenegger no terceiro dia que você tomar o negócio. O quarto erro é um pecado. Tô tomando creatina. Dieta. Treinar direito. A meu ombro, ó, sobe e desce. A creatina, ela vai potencializar o que você faz. Então, se você treina bem, ela potencializa. Se você se alimenta bem, ela potencializa. Quando a gente fala de treino e alimentação, a gente está falando das bases para você construir um físico legal. Primeiro, você constrói um forte alicerce, se alimentando bem, batendo a sua quantidade de proteína, consumindo vegetais, carboidratos e etc. E treinando de forma melhor possível, com intensidade. Os suplementos, eles vão vir para te ajudar nessa questão toda. O top 3 da nossa lista é achar que a creatina é só para quem treina. Cada dia que passa, aparecem estudos novos relacionando creatina com várias coisas diferentes. Tem estudo mostrando a creatina melhorando a atividade cognitiva. Eu te disse sobre a ideia da creatina ser energia. Então, se você coloca mais energia no seu cérebro, a máquina fica mais potente. Creatina sendo muito bem recomendada para idosos, que inclusive nem treinam, mano, porque isso vai melhorar a força muscular deles. Mas, obviamente, se você treinar, você vai ter mais resultado ainda da creatina. O segundo erro fatal ao tomar creatina é que se você cometer ele, você vai ter pedra no rim. Na verdade, não tanto. Eu vou falar da quantidade de água que se precisa beber. Quando surgiu a ideia de tomar creatina, se relacionou muito fortemente o uso da mesma com cálculo renal, pedra no rim, enfim, não tem nada a ver. Parte da creatina que você consome vai ser excretada pela sua urina, mas o que muito a gente vê, você toma a quantidade de água que você precisa por dia, independente se você usa creatina ou não, a quantidade de água recomendada para uma pessoa funcionar bem, hein? Eu não tô nem falando de benefícios de ficar com um físico mais legal e tal, é de 35 ml por quilo de peso. Muito provavelmente você vai chegar num número que fala, caraca, mano, eu não tô consumindo a quantidade de água que eu preciso. E aí a pessoa fala que a creatina é que vai dar problema. Mano, ela nem bebe a água que precisa. Tá de sacanagem, xerife! Você pode usar sua creatina relaxado, que questão de problema renal não vai ser ela que vai te trazer. Pra você ter noção, existem alguns especialistas que eles falam que boa parte das dores de cabeça, cerca de 80%, é só por desidratação. E esse é um ponto que tem uma importância que as pessoas não dão. E existem vários outros que se relacionam à dieta e até questões de treino, etc., que as pessoas acabam não tendo ideia e muitas vezes vê um vídeo ou outro no YouTube, enfim, mas acaba não tendo toda a informação que precisa. É exatamente por isso que eu coloco para todos os nossos alunos do Muscle 60D, todo o meu time técnico para cuidar deles. Eu coloco nutricionistas, personagens e fisioterapeutas
professores no WhatsApp para monitorar esses alunos, para estar ali conversando com eles praticamente todos os dias. Eu sei a importância de ter um profissional do seu lado. Se você quiser se tornar um aluno meu e ter todo esse suporte, clica nesse link que está aqui embaixo e conheça o trabalho que a gente faz. O top erro 1 da nossa lista que geral comete é não consumir a dose certa do diacho da creatina. Você vai pegar o produto e aí você vai ver lá, tipo, para consumir 5 gramas de creatina por dia. Isso aí é recomendação da Anvisa. A Anvisa é tipo aquela avó que tem muito medo que o neto se machuque. Ela coloca as doses super conservadoras. E se você tá tomando 5 gramas e 5 gramas é pouco pra você? Por exemplo, Ranizito, quantos quilos você tá pesando? 73. O Lalazito aqui, ó, pesa 102, 103. E aí eu te pergunto, será que se nós dois tomarmos 5 gramas vai funcionar igual? Pensa que a creatina, ela vai ficar estocada no seu músculo, o tanque tem que estar cheio pra você ter mais resultado, não é? Se você toma pouca creatina, pode ser que você tá tomando, o seu corpo já tá gastando, nem enche o tanque. A recomendação dos estudos que a dose de 0,07 gramas de creatina por quilo de peso é a ideal. Vamos abrir aqui a calculadora ZIT, ó. Então, ó, Lala 103 vezes 0,07 gramas. Quanto que vai dar? Eu preciso aí de uma média de pelo menos 7 gramas e meia, 8 gramas de creatina por dia. Mas e se você tomar mais? O máximo que pode acontecer é você desperdiçar um pouco. Eu vou falar o que eu faço. Eu tomo ali na casa de pelo menos 0,1 grama por quilo de peso. Então eu tomo em média 10 gramas por dia. Isso vai depender do percentual de gordura e tarará e piriri, pororó. Não perda de tempo. E lembra que eu falei? Não adianta nada você fazer isso sem cuidar da alimentação, sem cuidar da quantidade de proteína. E quando a gente fala de proteína, qual é a proteína que vem na cabeça? Whey protein. Então, existem erros também ao tomar whey protein. A gente fez esse vídeo exatamente para te ajudar nessa questão. Aqui você vai entender tudo que você pode estar fazendo que está prejudicando o resultado que o whey pode te entregar. Então clica nesse vídeo agora, né, mano?